Na noite de fim de semana, o solar do Atlântico brilhava intensamente à beira do rio. Capibaribe, a luz dourada refletindo na superfície da água cintilante como faixas de seda. Nesse cenário, o som do violão de bossa nova ecoava lentamente, misturando-se ao aroma de moqueca de camarão e vinho tinto. Camila Soares, 24 anos com o cabelo preso, num coque arrumado e o uniforme impecável em preto e branco, movia-se com a fluidez de quem fazia parte da própria música. Ela segurava firme uma bandeja de prata pesada sobre a qual repousavam 4 taças de vinho tinto de alta qualidade. A luz incidia sobre o vinho, criando reflexos rubi que tremulavam. Ao entrar no corredor estreito entre 2 mesas, um cliente embriagado se levantou cambaleando e esbarrou com força nela. Tudo aconteceu tão rápido que ela não teve tempo de respirar. A bandeja inclinou-se, as taças tremeram. E naquele instante o corpo de Camila foi lançado para o lado. Ela caiu nos braços de um homem sentado à mesa, junto à janela, alto, de ombros largos e olhar negro profundo, como a noite de Recife. Rafael Monteiro. Um nome que qualquer pessoa na cidade conhecia, dono de um conglomerado de construção que dominava o horizonte de Recife com seus arranha-céus. A mão dele passou pela cintura dela, segurando-a firme para que não caísse no chão. O joelho dele tocou levemente a parte interna da coxa dela, fazendo todo o corpo de Camila estremecer por um breve instante. A respiração dele estava tão próxima que ela pôde sentir o cheiro de madeira nobre e um leve toque de sal do mar. "Você está bem?" A voz dele era grave e rouca como uma nota baixa prolongada. Camila piscou rapidamente, tentando disfarçar o constrangimento. "Sim." "Desculpe", respondeu ela num tom tão baixo que quase se perdeu no som da música. Ela se endireitou, apertou a bandeja contra o peito, fez um leve aceno com a cabeça e apressou-se em direção à cozinha, deixando Rafael com o olhar fixo nela. Seus passos pareciam mais apressados que o ritmo da música. E Rafael, em vez de voltar ao jantar, permaneceu sentado, o olhar preso à porta, por onde ela havia desaparecido, como se o acidente fosse apenas um convite do destino. Camila estava encostada na parede fria de tijolos da cozinha do solar do Atlântico, ainda segurando com força a borda da bandeja como se fosse um escudo. O coração batia tão rápido que cada pulsação ecoava em seus ouvidos, e a lembrança da mão grande e quente de Rafael envolvendo sua cintura permanecia nítida em sua mente. "É só um cliente. Só um cliente", murmurou para si mesma, tentando afastar a sensação indescritível que se espalhava pelo corpo. Pela fresta da porta da cozinha, ela viu que Rafael ainda estava sentado à mesa próxima à janela. A luz amarela refletia no terno azul marinho sob medida, destacando o rosto marcado e os olhos escuros profundos. Ele não tocava na comida à sua frente, nem conversava com o parceiro de mesa. O olhar dele procurava por ela. Não era o olhar curioso de alguém que acabara de presenciar um incidente interessante. Era mais profundo, mais lento, como se ele estivesse observando um quadro cujo significado oculto só ele compreendia. Na cozinha, uma colega de Camila, enquanto organizava as coisas, lançou um olhar para fora. "Menina, acho que o Rafael Monteiro ficou de olho em você", sussurrou com um misto de divertimento e alerta no tom. Camila franziu levemente a testa. Já tinha ouvido muitas histórias sobre Rafael, poderoso, rico, cobiçado e perigoso de um jeito que ninguém dizia claramente. Ainda assim, quando passou com a bandeja ao lado da mesa dele para servir outra, sentiu claramente que o ar ao redor parecia esquentar por um instante. Rafael inclinou levemente a cabeça, um canto da boca se ergueu num sorriso quase imperceptível, e o olhar dele se deteve justamente quando ela passou. Aquela sensação fez Camila se sentir como se tivesse entrado num fluxo diferente, mais lento, mais profundo e cheio de significado oculto. Ela apressou o passo, desviando o rosto, mas sabia bem a partir daquele momento
Ele já havia começado a entrar em sua órbita e ela, querendo ou não, já estava sendo puxada para dentro. No dia seguinte, Recife brilhava sob o sol do meio-dia. Da janela da cozinha do solar do Atlântico, Camila ainda podia ouvir o som das ondas do rio Capibaribe, batendo suavemente na margem, misturado ao som distante das buzinas. O restaurante ainda estava tranquilo, como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Até que a porta se abriu. Rafael Monteiro entrou. Desta vez não usava terno. Optara por uma camisa branca com 2 botões abertos no colarinho, as mangas dobradas, revelando os pulsos bronzeados, e um relógio caríssimo. Sua presença fez o ambiente inteiro desacelerar um compasso. Ele apertou a mão do gerente, trocou poucas palavras, e logo o olhar percorreu a sala, até parar em Camila. O gerente sorriu e se aproximou dela. Camila, o senhor Monteiro pediu que seja você a atendê-lo. Ela engoliu seco, recuperando a postura profissional. Claro, quando Camila colocou o cardápio sobre a mesa, Rafael não olhou para o papel, mas diretamente nos olhos dela. Hoje, me surpreenda. A frase foi dita suavemente, mas ela entendeu que ele não falava apenas da comida. Camila voltou à cozinha, escolheu um vinho tinto de alta qualidade, acompanhado de um prato refinado de tapas de frutos do mar, e levou até a mesa dele. Rafael recebeu a taça, girou o vinho como se fosse um ritual, mas não bebeu de imediato. Ele se inclinou levemente para a frente, a voz mais grave. Você sempre trabalha com tanta intensidade. Camila manteve o tom calmo. Eu apenas faço o meu trabalho. E faz muito bem. O sorriso dele passou rápido, como um traço entre a franqueza e a provocação. Ela tentou se afastar rápido, mas sentiu o olhar dele acompanhá-la como um fio invisível. Quando a refeição terminou, Rafael deixou uma gorjeta generosa e um cartão de visitas. Se precisar de qualquer coisa, me ligue. Camila hesitou, mas acabou guardando o cartão. E naquela noite, o telefone dela vibrou número desconhecido. Ainda pensando no nosso primeiro encontro, o coração dela apertou. Ele tinha conseguido o número. Sem nem precisar perguntar, 2 dias depois, Recife já estava mergulhada na noite abafada. Após o turno, Camila deixou o solar do Atlântico pela porta lateral, a bolsa de tecido pendurada no ombro e o cabelo solto depois de um dia preso. A rua estreita à beira do rio Capibaribe estava mais silenciosa que o habitual. Apenas a luz amarela dos postes, refletindo nas pedras do calçamento, e o som da água batendo de leve nos barcos ancorados. Ela ainda não havia chamado um carro, quando um sedã preto e brilhante parou na beira da calçada. Rafael estava encostado na lateral do veículo, mãos nos bolsos, com um ar tranquilo, como se estivesse esperando ali há horas. Você está me seguindo? Perguntou Camila, tentando manter o tom leve, mas com um brilho de cautela no olhar. Estava passando, e achei que poderia oferecer uma carona. Respondeu ele com um sorriso de canto, que dificultava saber se era sério ou provocação. Não é necessário. Eu posso ir sozinha. Rafael abriu a porta do carro, um gesto firme como se não aceitasse um não. Não é sobre necessidade, é sobre segurança. Camila olhou em volta. A rua estava vazia demais, com poucos postes, iluminando fracamente. Ela suspirou e entrou no carro, parte por reconhecer que ele tinha razão, parte por não querer ir embora. Dentro, o ar tinha o leve perfume de sândalo misturado ao sal do mar, um cheiro que a fez lembrar de fins de tarde na praia de Boa Viagem. Eles seguiram em silêncio, apenas o som suave do motor e a luz dos postes passando pelo vidro. Você sempre evita conversar comigo assim? Ele perguntou, ainda olhando para a estrada. Não costumo misturar trabalho com vida pessoal. Talvez seja a hora de abrir uma exceção, disse ele com um meio sorriso, que deixava claro que estava testando-a. Quando o carro parou diante da pequena pensão onde ela morava, Rafael manteve as mãos no volante por alguns segundos, antes de falar lentamente. Ainda vamos nos ver fora daqui.
E você sabe que vai aceitar. Camila saiu sem responder. Mas ao fechar a porta o coração ainda batia forte, e na mente ecoava aquela frase como uma profecia plantada. No sábado Recife estava mais vibrante que o normal. A luz amarela das ruas antigas refletia no rio Capibaribe, criando faixas cintilantes sobre a água. O solar do Atlântico estava lotado desde cedo, o som do piano se misturando ao tilintar de talheres e as conversas baixas da elite da cidade. Camila, com o uniforme impecável e o cabelo preso em um coque perfeito, movia-se como parte daquele ritmo, até que a porta se abriu. Rafael entrou. Mas desta vez não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher alta de cabelos castanhos claros ondulados, vestindo um vestido de seda azul, que abraçava suas curvas, com um olhar confiante de quem já está acostumada com a atenção. O gerente se aproximou e falou baixo. Camila, mesa 8. O senhor Monteiro pediu que seja você. Ela respirou fundo e caminhou até a mesa. Boa noite, senhor Monteiro, disse lançando um breve olhar para a mulher. Esta é Helena, uma amiga de longa data. Rafael apresentou com a voz suave. Helena sorriu com elegância, mas manteve a mão pousada levemente no braço de Rafael, enquanto conversava um gesto que parecia marcar território. Camila anotou o pedido mantendo o rosto neutro, mas sentiu o coração afundar a cada batida. A cada vez que retornava à mesa, ela ouvia a risada baixa de Rafael em resposta a algo que Helena dizia, e isso deixava sua garganta seca. Numa das idas para servir Helena, saiu para atender o telefone, deixando um espaço inesperado. Rafael inclinou-se e, sem tirar os olhos dela, disse: Não é o que você pensa. Eu não estou pensando nada, respondeu ela mais fria do que pretendia. Está sim. E está errada. Helena voltou interrompendo a conversa. Camila se afastou, mas sentiu que já estava presa em um jogo psicológico impossível de ignorar. Quando o jantar terminou, Rafael se despediu com um simples boa noite e foi embora. De volta à pensão, o telefone de Camila vibrou. Uma mensagem dele. Você não sabe metade da história. Ela ficou parada, dividida entre a vontade de responder e a decisão de manter silêncio. Mas no fundo, sabia que aquela história ainda estava longe de acabar. 3 dias depois, uma chuva fina caía sobre Recife, fazendo as gotas brilharem sob a luz dos postes. O solar do Atlântico estava prestes a fechar, restavam apenas algumas mesas ocupadas e o som lento do piano, como se quisesse segurar a noite por mais um instante. Camila estava secando a última taça quando a porta se abriu. Rafael entrou sem terno, vestindo apenas uma camisa escura levemente aberta no colarinho, alguns fios de cabelo úmidos colados à testa. Ele não olhou ao redor, apenas caminhou diretamente até ela. Precisamos conversar, disse ele a voz grave e firme o suficiente para fazer o coração dela perder um compasso. O gerente fez um sinal. Atenda ao senhor Monteiro, e depois pode encerrar. A contragosto, ela se aproximou. Vai querer algo para beber? Só a sua atenção, respondeu, sentando-se e mantendo os olhos fixos nela. Rafael apoiou os cotovelos na mesa e inclinou-se para a frente. Helena é parceira de negócios. Trabalhamos juntos há anos. Ela me ajudou quando eu não era ninguém. Camila apertou o pano de mesa nas mãos. E precisava rir tanto com ela. Na minha frente, ele ergueu ligeiramente as sobrancelhas, meio surpreso, meio satisfeito por perceber um tom de ciúmes na pergunta. Não percebi que isso te incomodava, mas não há nada entre nós. Eu só quero você. A última frase foi dita devagar, num tom baixo, como um golpe certeiro contra o muro que ela vinha erguendo nos últimos dias. Nós mal nos conhecemos. Ela tentou manter a distância. Então vamos recomeçar, sem mal-entendidos, apenas nós dois, para ver onde isso vai dar. Lá fora, a chuva continuava a cair. Quando saíram juntos, Rafael não perguntou o endereço dela,
apenas caminhou ao lado. Ao chegar a uma rua tranquila, ele parou. A luz amarela do poste iluminava metade de seu rosto, os olhos profundos e quentes. Ele tocou de leve o rosto dela e inclinou-se para beijá-la. O beijo não foi apressado, mas carregava toda a curiosidade, tensão e desejo que haviam sido contidos. O mundo ao redor pareceu desaparecer, restando apenas a respiração deles misturada. Quando se afastou, Rafael murmurou junto ao ouvido dela: "Eu te quero, mas quero muito mais do que só esta noite." Camila continuou andando, mas dessa vez já não tinha certeza se queria fugir. No dia seguinte o sol brilhava forte sobre Recife, mas Camila mal reparava. Logo cedo seu telefone vibrou com uma mensagem curta de Rafael Jantar. "Meu apartamento. 20 horas." Sem explicações, sem perguntar, apenas uma ordem suave, porém cheia de certeza, o tipo de mensagem que fazia seu coração acelerar e ao mesmo tempo despertar cautela. Camila leu e releu as palavras, sabendo que bastava responder sim para entrar em um território sem volta. Então, seus dedos digitaram rapidamente: "Estarei lá." O prédio de Rafael ficava em Boa Viagem, com vista direta para o mar. A fachada de vidro refletia o céu do entardecer e palmeiras balançavam com o vento na entrada. O segurança a cumprimentou, como se já estivesse avisado. O elevador levou Camila à cobertura, onde a porta se abriu diretamente para um espaço banhado por luz suave, com aroma de madeira nobre e vinho. Rafael estava lá de camisa branca, com as mangas dobradas, sorrindo de leve. "Você chegou." Na mesa de jantar, velas pequenas tremeluziam 2 taças de vinho tinto, ao lado de pratos arrumados com o cuidado de um restaurante de alta gastronomia. Ao fundo, o som distante das ondas se misturava a um jazz lento vindo de caixas de som embutidas nas paredes. "Hoje é para falar do futuro", disse Rafael, servindo o vinho e oferecendo-lhe a taça. Eles comeram devagar, conversando mais do que nunca. Ele contou sobre os momentos em que esteve à beira da falência, sobre o preço do poder e as noites sem dormir por decisões erradas. Ela falou sobre a infância em Olinda, sobre a mãe que trabalhava em 3 empregos para sustentar as 2 filhas, e o medo de repetir o ciclo da pobreza. "Você decide tudo com a razão", disse Rafael, olhando diretamente para ela. "Mas às vezes é o coração que sabe o caminho." As palavras ecoaram na mente dela, não só sobre trabalho ou vida, mas claramente sobre os dois. Após o jantar, Rafael a levou até a varanda. Recife se estendia abaixo como um mapa de luzes, e o vento quente do mar envolvia os dois. Ele ficou atrás dela, pousando a mão suavemente sobre seu ombro, e falou baixo ao ouvido: "O que começou com um acidente não precisa terminar como acaso." Camila se virou e percebeu que todas as barreiras que havia construído estavam desfeitas. "Se depender de mim, vai ser para sempre", completou ele com firmeza. Ficaram ali sem pressa, como se o tempo tivesse parado. Meses após o jantar na cobertura, a vida de Camila já era outra. O solar do Atlântico continuava sendo seu trabalho, mas agora também era o ponto de partida de uma história que ela e Rafael chamavam de destino. De vez em quando ele aparecia no restaurante, não para chamar atenção, mas para sentar-se discretamente na mesa perto da janela, observando-a trabalhar, e depois irem juntos embora. A diferença entre os dois: ele um magnata do setor imobiliário, com uma agenda lotada. Ela, uma jovem ainda contando cada centavo para pagar o aluguel, já não era um abismo. Ao contrário, havia se tornado um equilíbrio. Ela lhe oferecia tardes tranquilas, no parque, risadas com histórias simples do dia a dia. Ele lhe mostrava que sonhar alto não era privilégio de poucos e que estabilidade verdadeira era ter alguém para se apoiar, não apenas um saldo bancário robusto. Eles tiveram discussões sobre tempo, sobre orgulho, sobre quem deveria mandar a primeira mensagem, mas nunca pensaram em desistir. Bastava um toque de mão, um olhar prolongado por alguns segundos, e tudo se acalmava. Numa noite de verão, Rafael a convidou para caminhar na praia de Boa Viagem. O céu se estendia amplo, as ondas batiam suavemente na areia,
O cheiro de sal misturava-se aos fios soltos de cabelo dela. Andaram descalços, deixando o vento levar as conversas que ainda não tinham tido tempo de ter. Quando chegaram a um trecho isolado, Rafael parou voltado para o mar e de repente a puxou para perto. Ainda acho que aquele dia não foi acaso, disse a voz baixa mas suficiente para superar o som das ondas. Camila olhou nos olhos dele e percebeu que não precisava responder. Seus olhos já continham tudo: o consentimento, a confiança e uma promessa silenciosa. As ondas continuavam a se quebrar na costa, mas ela sabia que a partir daquele momento, o caminho à frente não teria mais espaço para voltar atrás. Nos dias após a noite na praia, tudo entre Camila e Rafael parecia só luz e tranquilidade. Mas em Recife ainda se dizia: o mar parece calmo até a onda chegar. Essa onda veio numa tarde de quinta-feira. Camila estava se preparando para atender uma mesa VIP no solar do Atlântico, quando a porta se abriu, e quem entrou não foi um cliente habitual, mas Helena, a empresária famosa já fotografada ao lado de Rafael num congresso em São Paulo. O vestido vermelho que usava destacava-se como um ponto de exclamação no meio da multidão, e o olhar afiado varreu todo o salão antes de parar em Camila. Helena caminhou direto até o bar, sentou-se e pediu uma caipirinha. Quando Camila se aproximou para servir, Helena sorriu, mas sua voz carregava um subtexto claro. Você deve ser a Camila. Rafael fala muito sobre você. Soava como um elogio, mas os olhos de Helena pareciam medir, avaliar se Camila estava à altura de alguém como Rafael. Naquela noite, quando Rafael ligou, Camila perguntou sem rodeios: Helena esteve aqui hoje? Do outro lado da linha, houve alguns segundos de silêncio antes dele responder. Ela faz parte de um projeto que estou negociando. Nada mais. A resposta foi curta, mas a pausa anterior deixou em Camila uma ponta de inquietação. Ela não duvidava dos próprios sentimentos, mas começava a entender: para amar um homem como Rafael, teria de aprender a manter-se firme diante de olhares inquisitivos, sussurros nos bastidores e também dessas ondas ocultas. Os boatos começaram a se espalhar rapidamente em Recife, depois que Helena foi vista saindo do escritório de Rafael tarde da noite. Uma foto desfocada tirada através de uma janela foi suficiente para virar manchete nos blogs de fofoca: Rafael Monteiro e a misteriosa mulher de vestido vermelho. Camila viu a notícia enquanto estava no turno da noite no solar do Atlântico. O peito se apertou, mas ela não quis reagir diante de todos. Sabia que Rafael ligaria, e como esperado o telefone não parou de tocar. Ela não atendeu. Naquela noite, quando o restaurante fechou, Rafael apareceu. Sem terno, sem o ar impecável de sempre, apenas com a camisa de mangas dobradas e o olhar direto sem rodeios. Camila olha para mim. Ela ficou parada sem responder. A foto não significa nada. Helena tentou usar o projeto como desculpa para se aproximar de mim, e eu deixei claro que isso não vai acontecer. Mas se eu tiver que escolher entre fechar um negócio de milhões e te perder a escolha, é simples. Ele tirou uma chave do bolso e colocou na mão dela. Este é o meu apartamento. Não porque eu queira te prender lá, mas porque quero que você saiba que esse lugar é tão seu quanto o meu. Camila olhou nos olhos dele. Não eram palavras bonitas, mas uma franqueza rara em alguém como Rafael. E ela sentiu que a cidade barulhenta lá fora se afastava, restando apenas os dois sob a luz amarela do poste. Ela apertou a chave, assentindo levemente. Então, vamos ver até onde conseguimos ir. Rafael sorriu, não como um homem que acabara de fechar um grande negócio, mas como alguém que tinha acabado de manter o que mais importava em sua vida. Eles saíram para a rua de mãos dadas. O som distante das ondas se misturava ao compasso de seus corações, e ambos sabiam o caminho à frente não seria fácil, mas eles haviam escolhido um ao outro, e isso era a única coisa que realmente importava.